Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Sons do Coração. E a gente está gravando aqui no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul, finalizando uma temporada aqui no Centro de Cultura Ordovás. Depois eu vou contar para vocês novidades do programa Sons do Coração no finalzinho dessa edição. E a gente convida hoje uma pessoa muito especial, a Cris Amoedo, que está aqui com a gente hoje. Bem-vinda, Cris! Obrigada, Vivi, muito obrigada. A Cris, que é uma estrategista de imagem pessoal, ela vai explicar pra gente o que significa isso, mas ela é mãe, mulher, dona de casa também, empreendedora e uma pessoa assim que tem uma espiritualidade bem bacana e vai poder dar dicas muito especiais para todos nós. Tudo bem contigo, Cris? Bem, Vivi, muito bem, muito obrigada por essa oportunidade, né, de poder falar e fazer com que aquilo que eu penso, que eu creio, possa ecoar também e daqui a pouco fazer sentido para a vida de algumas pessoas, né? Que bom, tenho certeza que esse papo vai fazer sentido sim. Cris, me diga uma coisa, você é estrategista de imagem pessoal há mais ou menos aí uns 5 anos, é isso? Isso. Foi um processo, foi uma busca, porque as pessoas pensam assim, aquela lá, ela nasceu com sucesso. Mas às vezes a gente não enxerga toda a caminhada de acertos e de erros, né, Cris? Muitos. Que fazem parte dessa nossa jornada e vão fazer até o final dos nossos dias, né? Como é que foi pra ti? Na verdade, assim, toda vida, ela dá um livro, né? De todas as pessoas, eu sempre digo isso. Também acho. Né? De todas as pessoas, não tem pessoas maiores ou menores, cada uma tem a sua história, né? Cada uma tem os seus obstáculos vencidos, tem uma trajetória, tem um contexto. E a minha não é diferente, então o que acontece? 10 anos num grupo de comunicação aqui da cidade, e aí resolvi ter meu filho. Tive meu filho e até enquanto eu estava gestante, incrível todos os projetos e planos que eu tinha. Mas quando nasce, muda tudo, mas não é maneira de dizer, né? Muda absolutamente tudo. E quando eu coloquei os meus olhos nele, eu comecei a mudar os planos que eu tinha. E aí eu resolvo sair do grupo e ficar com o meu filho, porque o desejo do meu coração foi não terceirizar a educação dele. Fiquei em casa com ele, saí do grupo, tinha 10 anos na empresa, saí, fiquei com ele. E era uma criança tranquila, calma. Uma criança que mamava, trocava fraldinha, aquela coisa normal de bebê. Só que eu sou inquieta, eu sou uma pessoa proativa, eu gosto do movimento, eu gosto da vida acontecendo. E começou a ficar estranho ficar em casa com ele. Quanto tempo ficou em casa só com o filho, Cris? Eu fiquei 4 anos e meio. Eu fiquei 4 anos e meio, inclusive amamentando esse tempo todo. Amamentando? Amamentando. 4 anos e meio ele amamentou no peito. E com ali 1 ano que eu estava com ele, eu já comecei a ficar muito inquieta. Eu disse, preciso fazer alguma coisa. Preciso achar algo para conseguir produzir junto com ele. E aí, criei um CNPJ. Eu disse, eu vou começar a vender roupa para as minhas amigas. Por quê? Enxerguei uma oportunidade na minha dor. Eu não tenho rede de apoio, não tenho mãe, não tenho sogra, já são falecidas. Então, eu não conseguia sair, Vivi, para comprar um sutiã novo. É bem assim? Não conseguia, não tinha assim. Como fazer isso. Porque saíamos eu, meu marido e ele. E ele ficava chorando demais e eu no provador. E aí o que a gente faz como mãe? Compra correndo, atropelada, eu preciso sair daqui, eu preciso resolver essa situação. Comprava, chegava em casa, arrancava etiqueta, lavava, aí ia provar de novo. Meu Deus, isso aqui não é pra mim, não funciona. E eu fiz isso umas 3, 4 vezes. E ali eu entendi que existia um nicho de mercado. Eu disse, eu vou produzir algo nesse sentido, porque tem que ter outras mulheres, outras mães que passem por isso, não posso ser só eu. E aí crio um CNPJ e começo a viajar, eu vou vender roupa, vou ser uma sacoleira para as minhas amigas que têm criança pequena. E comecei assim, e deu muito certo, funcionou muito. Tu ia na casa das pessoas? Não, eu mandava a mala, eu criei, hoje assim, é muito comum a mala delivery. Eu criei isso lá em 2014. Meu filho nasceu no final de 2012, março de 2014, ali eu comecei o negócio. Então eu fiz um acordo com meu marido, né? Eu vou trabalhar de casa, eu fico com a criança, eu quero cuidar da criança, eu quero acompanhar cada etapa. Então eu vou negociar, meu Deus, não tinha nem o WhatsApp na época, era o Messenger. Então eu trabalhava sempre com o Messenger, com as clientes,
alinhava tudo, montava essa mala, e aí o meu cônjuge é a pessoa que fazia esse trabalho para mim. Ele levava a mala? Levava e buscava a mala, e elas amavam. E eu comecei a perceber que isso deu muito certo. E eu comecei a ter necessidade de entender um pouco mais da moda, porque eu não entendia nada. Era muito tateando no escuro, não tinha conhecimento de moda. Disse, bom, preciso estudar. O que eu vou fazer? Fui para o Senac fazer um curso de personal stylist. Preciso entender esse campo, esse lugar, o que é a moda em si. Fiz essa formação no Senac, deu 60, 90 dias, não lembro bem. Quando eu estava finalizando essa formação, a professora do Senac, junto com a Beth Venzon, querida Beth, trazendo para Caxias uma turma de gestão estratégica da imagem na universidade, lá no Campus 8. E aí, assim, daria uma outra história contar como eu entrei na turma, isso fica para um outro momento. E aí entro para essa turma, imediatamente que eu encerro um ciclo, eu começo outro. E quando eu fui fazer essa formação, Vivi, eu renasci. Porque como eu fiquei 4 anos e meio em casa com meu filho... Sozinha? Eu me desconectei. Não só do mundo e das pessoas, mas eu me desconectei de mim. Porque até em função do meu temperamento, eu sou muito intensa em tudo que eu vivo, em tudo que eu faço. E ser mãe, para mim, assim, foi o papel mais intenso que eu já recebi até hoje. E eu fui muito mãe, eu fui só mãe. Eu não conseguia sair para fazer a unha. Eu não conseguia. Porque ele chorava, ele não ficava com outras pessoas. Então, quando eu fui fazer essa formação, eu comecei a olhar para mim. Eu comecei a me reconectar, mas não só com aquele eu que eu conhecia, mas muito mais com um eu que eu tentei sufocar durante muitos anos. Que era o meu eu de verdade, era deixar aparecer quem eu era. Quem que era essa Cris que estava lá adormecida, vamos dizer assim? Ela era uma mulher que tinha muitas dores, muitos traumas, muito sofrimento, muitas crenças soterrando essa verdade. E essa mulher é uma mulher incrível, inteligente, que tem muita clareza do que quer, que tem uma fala muito segura, que sabe do seu valor, que sabe que a sua entrega transforma a vida dos outros, que sabe que nasce para um propósito maior do que ela em si mesma. E eu começo a descobrir isso nessa jornada. O curso teve duração de mais ou menos 1 ano, num formato assim, pós-graduação, sextas à noite, sábado o dia inteiro, então era muito imersivo, era muito intenso. E a cada aula que eu participava, cada vez que eu ia lá para o Campus 8, eu saía muito diferente. E ali eu comecei a, lá dentro, assim, colocavam lá dentro assim, e trazer com muita vontade para o lado de fora essa minha versão verdadeira. E parar de tentar caber numa caixa que eu estava tentando caber nela a vida inteira. Cris, vou fazer um parênteses aqui. Se você tivesse um filho hoje, como é que a Cris ia ser como mãe? O que você aprendeu nisso tudo? A palavra é leveza. A palavra é leveza e entrega de controle. Porque eu sempre fui muito dominante, eu sempre fui muito líder. Então eu sempre entendi que eu tinha que ter controle das coisas, que eu tinha que coordenar, que eu tinha que fazer, só que a vida não funciona assim. Nós somos muito conduzidas na vida pelo propósito para o qual a gente nasceu. Então, se eu me tornasse mãe hoje, eu seria uma mãe muito mais leve, eu seria uma mãe muito mais sem controle das coisas, deixando a vida acontecer como ela tem que acontecer. Pediria mais ajuda? Ah, completamente. Completamente. Na verdade, isso eu aprendi o ano passado, né? Só o ano passado. Eu sofri um acidente de carro ano passado. Vai fazer 1 ano, agora é dia 1º de junho. Mas olha... E foi na Rota do Sol, foi uma colisão frontal. E assim, eu me machuquei bastante. E o meu carro deu perda total. Assim, foi de forte impacto emocional o acidente. E eu entendi que esse acidente trouxe para mim essa visão. Peça ajuda. Não precisa fazer tudo sempre, não precisa sempre ter todas as respostas, não precisa estar sempre à frente, se deixe ser conduzida também. Traga essa leveza para a vida, deixa a vida acontecer. Cris, tu acha que essa coisa de querer ter o controle de tudo, de fazer, de estar à frente, é de nós mulheres? É um pouco a sociedade que nos cobra isso ou é do indivíduo? Vivi,
falando assim, da clareza da minha história, tá? Eu entendo que isso não é da mulher. Eu entendo que isso vem muito da nossa infância. Tem muito a ver com o nosso temperamento, porque existem os 4 temperamentos e cada um já nasce com os seus, né? Mas tem muito a ver com a nossa história de vida, porque quando eu vou lá atrás, na minha infância, a perda da mãe com 1 ano e 8 meses, o pai casando logo em seguida, nem 1 ano depois o pai casando, crescendo num ambiente de muita escassez. Escassez emocional, escassez de amor, escassez psicológica, escassez material. E crescendo com uma substituta de mãe que quase sempre ela não é boa para filha de uma outra mulher. Quando eu olho para essa infância, para esse lugar, eu vejo que assim, eu potencializei muito o meu temperamento, a minha força, por uma sobrevivência, por um lugar de ser respeitada, de ser ouvida. E o que eu não me dava conta? Que eu precisei dessa força num momento da minha vida, mas chegou num outro estágio que eu não precisava mais. Só que ninguém nos diz assim, larga da força agora. Tá tudo bem, avança, volta pro teu lugar, para aquele lugar que é teu, que é da Cris, daquela mulher que nasceu, daquela menina, que tem todo um contexto para viver. Eu continuei agarrada nesse lugar de força e de liderança. Então, assim, querer estar no controle nada mais é que uma forma de proteção. Com certeza. Tá ecoando aqui, ó. Tá ecoando. Cris, e o que a moda tem a ver com tudo isso? E eu me lembrei agora você falando de uma frase assim, que a gente nunca leva alguém a um lugar que a gente já não foi. Exato. E você trabalha com mulheres. E se você quer levar elas para algum lugar, você tem que ter passado por uma jornada também, né? Certo. E a gente fala de moda, e moda às vezes para algumas pessoas pode parecer muito fútil, muito... Sim. Mas não é só a casca que a gente fala, né, Cris? É a alma, né? É um monte de coisa aí, né? Até porque eu adoro falar dos meus erros. Por quê? Porque daqui a pouco desperta para alguém que esteja no mesmo lugar. Eu falava, na época que nós fomos colegas, eu falava assim, tem 2 coisas que eu detesto, moda e vendas. Eu sempre falava isso. Moda e vendas. Muito isso, sempre. E assim, é muito legal da gente entender que nós vamos alcançar o nosso destino, por uma via ou por outra. Sempre vamos. E quando eu me torno mãe, eu acabo olhando para a moda, mas não é por acaso. Eu não acredito no por acaso. Eu não acredito que aconteça assim, que sempre tem um sentido, sempre tem essa força, essa mão, esse amor do nosso Pai nos conduzindo para um lugar que é nosso. Por que a moda vive? Porque moda ela é puramente comunicação. A moda fala de quem nós somos. O nosso cabelo, o acessório que a gente escolhe, as cores, a maquiagem, as roupas, os modelos, os recortes, o calçado. Tudo. Está falando de quem a gente é. Não tem como eu querer trabalhar com moda, eu entender sobre moda, se eu não entendo quem eu sou. Então, eu sempre digo que eu só consigo ter autoridade naquilo que eu já vivi, que é o que tu disse. Eu só consigo me colocar num papel hoje, numa profissão, onde eu posso ajudar mulheres a avançar, porque eu percorri esse caminho, eu avancei. Eu saí de um ponto para o outro, eu não parei, eu continuo e eu quero continuar sempre. Mas a moda, ela tem muito disso, ela nos descortina para nós mesmas. Ela é a nossa segunda pele. Ela é a nossa segunda pele. A gente entende, eu tenho uma fala que ela vem muito assim, de um som do coração. Que a roupa, ela não pode cobrir a nossa nudez. Se ela só cobre a nossa nudez, ela é pesada. Ela tem que nos vestir. Porque quando essa roupa nos veste, ela fala de quem nós somos. Então eu não estou mais me escondendo. Eu estou de fato mostrando quem eu sou. Que lindo isso, Cris, que lindo. E hoje você trabalha como com as suas clientes? Você estava falando que é uma estrategista de imagem pessoal. Como é que se dá esse trabalho? Vive, toda profissão, ela vai nos levar para alguns lugares, ela vai nos desacomodar. Mas ela só vai se tornar uma verdade na nossa vida quando a gente de fato vive ela.
Não quando eu pego algo que eu ouvi, que eu estudei, que eu aprendi e eu estou repetindo. Mas algo que eu estou dizendo para a pessoa, vem comigo, pode fazer, porque eu fiz. Porque eu conheço essa estrada. E trabalhar a estratégia de imagem, para mim, é exatamente isso. Hoje se fala muito da consultoria de imagem. Algumas pessoas torcem ainda muito o nariz para isso, como torcem para a moda, porque tem uma visão distorcida. Existe um paradigma que tem que ser quebrado ainda em relação a isso. E trabalhar a estratégia da imagem nada mais é, de uma forma muito simplificada, ajudar as mulheres a viver esse processo que eu vivi, colocar essa mão lá dentro com todo amor e dizer assim, eu vou trazer essa pessoa aqui para fora. A essência. Sem medo do julgamento e da crítica. Porque quando eu olho para mim, durante mais de 20 anos, eu lutei contra o meu cabelo. Eu conheci a Cris, quando a gente trabalhou juntas, ela tinha um cabelão, né, Cris? Sim. Liso, escorrido, preto, até aqui, Sim. né? E aí? Sim. E o que era isso? Era a minha armadura. Porque o que eu estava buscando, Vivi? Me colocando dentro dessa caixa, desse modelo, desse padrão. Ser amada, ser aceita, ser respeitada. E no meu entendimento, porque inconsciente coletivo faz muito isso com a gente entende que é por aqui. Só que eu só entendi que é por aqui, não significa que de fato o caminho seja esse. E o que eu fazia? Como eu tinha esse entendimento, eu me colocava nesse formato, porque eu entendia que assim eu ia ser amada e respeitada, pertencente. E quando eu começo a viver esse processo, eu entendo que é justamente o contrário. Por mais que possa nos doer viver o processo, ele é libertador. Porque o que ele faz? Ele faz eu ser quem eu sou. Ele me coloca de fato com muita força e com muita potência num lugar que é meu. E eu não preciso pedir licença para ocupar um lugar que é meu. Eu posso simplesmente ir andando e ir ocupando esse espaço. Por quê? Porque ele é meu. E quando eu estou fazendo esse esforço todo para ser aceita, amada, pertencente nesse outro lugar, eu tenho que estar empurrando alguém para sair de algum lugar, porque esse lugar não é meu. Então eu quero ocupar uma cadeira que não é minha. E a estratégia de imagem, na forma que eu atuo, não é sobre, Vivi, hoje tu só pode usar isso, hoje teu cabelo tem que ser assim, hoje teu calçado tem que ser assim. Não é sobre isso. Isso é uma forma de prisão. E eu entendo que a estratégia, a consultoria de imagem, ela tem que nos libertar. É justamente ter uma profissional junto contigo que te pegue pela mão e diga, olha só, eu conheço esse caminho, a gente vai andar na tua velocidade, no teu ritmo, mas a gente vai avançar. E tu vai chegar no lugar que tu quer. Que é te comunicando de uma maneira que fala exatamente aquilo que tu quer que as pessoas leiam a teu respeito. Qual é o impacto desse trabalho na vida das mulheres, pela tua experiência, Cris? Tu enxerga elas mudando, abrindo... Essa semana eu ouvi também uma coisa assim, só existe aprendizado quando tem brilho no olho, quando tu vê... Ai, aprendi porque brilhou. Você percebe isso? É difícil eu falar, sabe? Eu gosto que elas falem, porque a minha fala acaba me levando sempre para um lugar de quem está vendendo o seu produto, o seu serviço. Mas eu vou te falar da minha experiência enquanto pessoa, não enquanto profissional, olhando então daqui a pouco por uma outra lente. Elas renascem, elas desabrocham, elas voltam a viver entendendo que não precisa ficar num lugar pesado, que a leveza é para todas nós. Então, para algumas, a leveza é acordar às 5 da manhã para fazer um babyliss no cabelo e para fazer uma maquiagem de alta produção e usar um salto 12. Para outras, a leveza é colocar um tênis e tomar um banho, bater o cabelo e ir para a vida. Porque é profundo, o processo ele é de imersão. A gente emerge, por isso que eu costumo dizer que eu tenho um tempo com essas mulheres, mas não existe um tempo fixo, porque cada uma vai demandar, conforme o seu ponto onde ela estacionou na vida. Nós paralisamos nos pontos de dor. Quase sempre nós estamos paralisadas num lugar de dor. E eu preciso entender qual é esse lugar de dor que essa mulher está, para ajudar ela a avançar. Algumas não conseguem usar algumas peças por causa da fala da mãe na infância. Quando eu tenho
tem uma entrevista que elas respondem para mim, aquilo às vezes é avassalador ler, sabe? Porque cada uma de nós tem a sua história, cada uma de nós tem as suas vitórias, cada uma de nós tem os seus desertos, tem os seus lugares de dor. E fazer um movimento para sair desse lugar precisa de ajuda. Sozinha a gente não avança, a gente tenta e para. E cada mulher e homem, tá? Vou te dizer que eu tenho atendido muitos homens. Inclusive, assim, me surpreendi muito com algumas coisas que vem acontecendo. Eu estou atendendo um delegado. E normalmente a gente olha e diz assim, não, isso é coisa de mulher, isso está muito ligado com a vaidade, com a beleza. O homem hoje está se permitindo olhar para si também e viver o seu deserto. Eu chamo de deserto, passar por esse processo que vai desacomodar, que muitas vezes vai doer, mas que vai te fazer avançar. E é o ser humano também que se permite, né, passar por isso, o ser humano que se permite olhar a sua essência também, né, Cris? Quando as pessoas chegam para mim, Vivi, normalmente os homens vêm porque as mulheres presentearam, mas já teve homem que eu atendi, que ele fez depois, a esposa quis fazer. Sim, viveu o processo, mas quando a pessoa chega para mim, ela já chega muito cansada, muito esgotada, de tentar saber quem ela é nesse mundo de tanta informação e de tantos papéis. Então ela meio que desaba assim, quase sempre, e diz, eu não sei mais, eu compro. Uma das coisas que eu mais escuto, né? Eu compro. Eu tenho um closet lotado, eu tenho um guarda-roupa lotado. Eu nunca tenho o que vestir, eu não sei o que usar na hora de sair. Isso me traz dor, me traz sofrimento. Chega o dia do evento, eu entro num lugar de dor. Porque eu começo a me debater, eu não sei qual é a forma que eu tenho que me apresentar. Eu não sei o que vai de fato mostrar quem eu sou e em qual pele eu estou confortável. Na primeira, muitas vezes eu não estou, mas na segunda, nesse momento, eu preciso estar confortável. Então, quando chega, para mim, já chega assim. E é muito rico, porque, como eu disse, eu vivi essa jornada, eu vivi esse processo, né? Não só com a moda, mas também com a inteligência emocional. Então, eu consigo olhar para essa pessoa e, de fato, me colocar nesse lugar de dizer, eu entendo o que ela está me dizendo, eu entendo o que ela está sentindo, porque eu vivi isso. Que legal, Cris. E daí a gente estava falando do teu cabelo, e eu vou usar isso como exemplo também. Aquele cabelo liso, moreno, né? Cabelo preto. Para esse cabelo crespo, grisalho, estava falando para a Cris que eu admiro ela de ter assumido os brancos também. Aquilo começou a te incomodar, ter que estar naquele modelo. Como é que foi isso? Eu comecei a cansar. Eu não sou uma mulher de salão. Eu nunca fui uma mulher de salão. Eu sou muito prática, eu gosto, a vida é dinâmica, eu gosto da coisa acontecendo rápido. E estar frequentemente no salão, alisando e pintando esse cabelo, começou a me deixar num lugar de muito sofrimento, de muita angústia, porque eu pensava assim, eu tenho o sábado para fazer minhas coisas. Eu vou passar o sábado todo sentada lá no salão. Isso não é para mim. E tá tudo bem para quem não é uma crítica. Para ti não servia. Exatamente, não era para mim. E isso começou a ficar pesado. E aí eu comecei a tentar fazer alguns movimentos de não alisar mais. Porque eu me alisei 20 anos, né, Vivi? Então, assim, antes da química chegar, eu já acordava às 5 da manhã para alisar meu cabelo. Com o quê? Com chapinha? Escova, sempre escova. Não, eu peguei a prática da escova, que eu fazia escova melhor que o salão. Eu escovava assim, tanto escovar. Todas as manhãs eu lavava e escovava o cabelo. Só que o que acontece? Em dia úmido aqui na serra, isso me trazia mais sofrimento, porque eu escovava, eu deixava ele lindo, maravilhoso, mas eu estava sabendo o que ia acontecer, então eu já estava num lugar de dor enquanto eu me alisava. Eu vou descer no prédio, quando eu pegar a umidade, eu vou me tornar a filha da Gal Costa, da Maria Bethânia, alguma coisa desse tipo, porque o cabelo fazia assim, ele se governa, a gente não tem controle sobre esse cabelo. E eu vivi isso, então assim, eu estava cansada de sentir essa dor. Tentei fazer alguns movimentos e comecei a peregrinar em Caxias por vários salões, para alguém cortar meu cabelo e me ajudar a entender o que eu fazia com esse cabelo. Porque desde criança eu cresci ouvindo que o meu cabelo era ruim, que o meu cabelo era feio. Porque era crespo? Porque era crespo. Porque assim, é um padrão social muito forte. Era mais ainda na época. Então assim, esse teu cabelo não dá jeito mesmo. Nossa, faz qualquer coisa que tá bom.
E aí eu tinha isso, era uma crença que eu carregava. Meu cabelo é ruim, meu cabelo não dá jeito. Então eu comecei a andar de salão em salão para dizer, corta pra mim, me ajuda. Só que o que acontece? O que é o padrão? Corta, escova e manda embora. Tá, escova liso. Faz aquela escova de capa, de revista e manda a pessoa para casa. Só que daí eu acordo no dia seguinte e eu faço o quê com isso? Exatamente. É desesperador, porque assim, o que eu vou fazer agora? Eu tô rindo porque eu tô me identificando também, Cris. Porque o cabelo da mulher brasileira, ele não é liso. Esse é um é raro, né? Ele tem ondas, ou ele é crespo, ele é ondulado. É muito raro um cabelo liso. E aí fui peregrinando aqui e ali, acontecia. Eu tenho uma foto no meu Instagram assim que eu digo, meu último capacete da vida, né? Porque eu cheguei no salão e disse pra ela, onde tiver química tu corta. E ela se assustou, a moça que cortou meu cabelo. E ela segurou, apontou assim, ela disse, aqui em cima vai ficar muito curto, não importa. Eu disse pra ela, onde tiver química no meu cabelo, tu passa a tesoura, eu quero meu cabelo natural. E ela cortou, eu fiquei de capacete, eu saí de lá de capacete, porque ela alisou, então eu tinha um capacete. Fui pra vida. E eu pensei, bom, tudo bem, amanhã eu vou pensar o que eu faço com isso aqui, mas eu não quero mais. E eu fui testando, eu fui comprando produto. O que desacomoda no processo é que tu não tem a fórmula pronta. E o que funcionou para um não funciona para o outro. Então, é se colocar nesse lugar de aprendizado. Eu preciso aprender. O que eu faço com o meu cabelo? Como eu faço? Porque ninguém me ensinou, então eu não sei. Então eu preciso ter a humildade de dizer, preciso aprender. Vou em busca de pessoas que me ensinem, que me ajudem. E comecei esse processo. E o que aconteceu? Eu dei uma palestra, tinha um clube aqui na cidade, eu dei uma palestra e a Cacá estava na palestra, a Cacá Weber. E aí, o próximo encontro, o próximo café, a próxima palestra era com ela. E aí eu disse para ela, vou te prestigiar, no teu café eu vou estar aqui também. Uhum. E aí teve um sorteio, olha como são as coisas da vida. Uau. Teve um sorteio, eu não conhecia a Cacá. Teve um sorteio e eu ganhei o corte de cabelo. Eu já vinha, porque os nossos movimentos, eles atraem o que a gente precisa, tanto pessoas quanto ferramentas. Eu estava nesse movimento, eu ganho esse corte, eu cortei o cabelo com a Cacá e aquilo para mim assim foi um divisor de águas, porque ela disse assim, olha só, nós vamos a partir de hoje então fazer assim, assim, assim. Minha mão era tão travada, já tem 5 anos que eu tô com ela. A minha mão era tão travada que eu não conseguia mexer no meu cabelo. Por quê? Numa era o secador e na outra era a escova. Então assim, eu não usava os dedos, eu usava as mãos fechadas. E eu entrei nesse lugar, ela começou a me ensinar a mexer nesse cabelo, a tocar, a sentir a textura do cabelo. Tanto que até bem pouco tempo atrás, quando eu chegava lá para cortar, e ela colocava a mão por baixo assim, ela fazia assim, vamos soltar esse cacho sem vergonha, e fazia assim. É desesperador quando a nossa emoção está doente, porque começava a me dar um calor, um mal-estar, um sofrimento, a mão dela mexendo assim no meu cabelo, porque eu pensava, eu vou ficar de novo com aquele cabelo daquele jeito, descabelado, armado, não sou eu, eu ainda não conseguia me ver, a minha lente ainda estava embaçada, mas é não desistir do processo. E o grisalho, Cris, que também já é outra disruptivo. Coisa, mas completamente, né? E a gente te vê assim tão estilosa, né? E não percebe todo o processo. É legal tu falar disso. O grisalho, assim, eu tenho branco desde os 21. E era outro ponto, assim, de cansaço. Ai, gente, pinta de novo, aí fica aquela armadura, porque fica um cabelo muito pesado para quem eu sou. E eu não queria mais aquele cabelo tão preto, tão mortícia para mim. E aí eu chego, a primeira pessoa que eu falei foi o meu cônjuge, né? Eu disse assim para ele, querido, eu vou deixar meu cabelo branco. Ele levou um choque, né? Porque para a sociedade ainda é um choque a mulher dizer que vai assumir o cabelo branco. Porque ele está muito ligado com desleixo, com a mulher que não se cuida, com a velhice, exatamente. Cris, sabe que Exato. Eu ouvi uma entrevista da Cláudia Raia, que ela disse assim, uma coisa que às vezes a gente não se toca, que cabelo branco não é sinal de velhice, ele é hereditário, é genético. Eu tenho cabelo grisalho também desde os 25 por causa do meu pai, ele era completamente grisalho, né? Então é muito genético, mas a gente ainda tem medo, né? É sair da caixa, né, Vivi?
É fazer o esforço, porque assim, toda mudança, ela vai demandar uma energia. Então tem que se colocar no lugar de produzir essa energia interna, primeiramente. Eu vou fazer esse movimento, eu vou encontrar resistência, eu vou encontrar pessoas que vão olhar diferente para mim, eu vou encontrar pessoas que vão me criticar, e eu tenho que saber por que eu tomei essa decisão. E todo dia eu lembrar para mim mesma o que me fez tomar essa decisão. E a loucura maior foi, eu comecei a assumir esse cabelo quando eu estava finalizando o curso para me colocar como uma consultora de imagem. Eu tomei muita pedrada, né, Vivi? Porque assim, o padrão, vamos falar de padrão, né? O padrão é que uma consultora de imagem, ela é magra, ela é alta, ela tem o cabelo liso, ela tem um cabelo que não vai aparecer nenhum fio branco se ela tiver. Nenhum ela vai fio ter fora do lugar. Ela vai ter um cílio de uma forma, ela vai ter um lábio dessa forma, ela vai ter as unhas neste comprimento. E eu começo, tá fervilhando dentro de mim essa mudança toda, nesse momento que eu estou me colocando como uma estrategista, como uma consultora de imagem. Aí imagina a loucura. Eu me coloco nesse lugar com 44 para 45 anos de idade, as consultoras sempre são mais jovens, porque se vende a juventude, né, junto. Grisalha, crespa, madura. É louca. Essa mulher não vai ter cliente nunca. Mas aí é que tá, Cris, que a gente acaba que pessoas se conectam com pessoas. E pessoas não são perfeitas. Pessoas não estão dentro. De repente, as tuas clientes não queriam aquela caixinha que tu imaginou da caixinha da consultora de imagem, né? Não. E é muito rico porque, tu sabe, atendi inclusive essa semana uma jovem senhora de 70 anos para fazer um teste de coloração, uma análise de coloração pessoal. Eu tenho a faixa etária das minhas clientes, assim, eu tenho a partir ali de 27, 28 anos até 70. Mas qual é o ímã? Qual é o magnetismo? A verdade. Seria muito falso, Vivi, eu tentar me colocar nessa profissão, naquele momento da minha vida, tentando esconder tudo o que eu estava querendo mostrar. Fica fake, não sustenta e ia me adoecer. Eu já vinha num lugar que eu estava caminhando por uma estrada que ia me adoecer, porque eu já estava perdendo muito cabelo. Meu cabelo não aguentava mais tanto secador e tanta química. Emocional e fisicamente a gente adoece. Por quê? Porque eu estou fazendo um esforço para ser quem eu não sou. Não posso mais. A gente dá esse grito, algumas pessoas mais cedo, outras mais tarde, mas eu não quero mais ficar neste lugar. Eu não quero mais desempenhar um papel que não é meu. Não cabe, aquela roupa não me serve mais, Não. né? Não serve mais. Não. Cris, vamos falar um pouquinho também sobre a tua espiritualidade? Porque eu vejo nas tuas postagens também que tu dá uns toques também de fé, de esperança. Eu tenho inclusive um projeto, eu tenho dois projetos. Eu tenho dois projetos, né, que estão caminhando junto com a minha vida, porque é parte de quem eu sou. Eu tenho hoje, todas as sextas, eu tenho no final do dia um encontro de mulheres. De espiritualidade. Online? Não, presencial. Aonde? Presencial, na casa de uma amiga. Começou no meu escritório ficou pequeno. Chegamos a 20 mulheres. Não cabia, não comportava mais lá dentro. Aí tem uma amiga que tem a casa bem espaçosa e tem uma parte assim ao ar livre também. Ela cede a casa dela pra gente se encontrar. É gratuito, é aberto, é para toda mulher que quer crescer. Que horas? Todas as sextas, das 18h15 às 19h30. Aonde? Todas as sextas. Na casa da Lilian. Na casa da Lilian. Fica no... Gente, eu nunca lembro o nome, acho que é Vila Verde. O bairro ali. É. Perto da BR-116. Isso, Vila Verde, é lá. Pois você entra em contato aqui que a gente passa. E aí o que acontece? Esse é um dos projetos, ele já tem quase 1 ano e meio que ele vem acontecendo, ele vem crescendo, ele é lindo. E um segundo projeto, que é todas as segundas de manhã, eu quase sempre me atraso. É horrível isso, mas é verdade. Mas todas as segundas de manhã, às 9h, eu tenho esse encontro online para as pessoas que não podem estar presencialmente.
onde eu compartilho justamente isso, Vivi, a minha espiritualidade, aquilo que eu acredito, aquilo que me sustenta, aquilo que me alimenta, aquilo do que eu me alimento também. Você falou, Cris, numa força maior que nos conduz para aquilo que a gente veio fazer nessa vida, né? O nosso propósito. Você acredita nisso? Como é que é isso? Eu mais do que acredito, né, Vivi? Eu vivo. Eu vivo. Porque assim, quando eu olho para trás a minha história, eu tenho um divisor de águas, eu tenho um antes e um depois. E o meu antes era um lugar muito cinza, era um lugar de muito medo, era um lugar que eu estava muito perdida. E o meu depois, ele tem um nome, né? Tem um amigo, um grande amigo meu e do meu cônjuge, que ele encontrou com Cristo em algum momento da vida dele. Era o amigo mais louco, mais namorador, mais cachaceiro que a gente teve na vida. Era ele. Esse amigo de você? Esse amigo. Ele era assim, imagina esse cara assim, muito louco na vida. Era ele. E ele mudou muito. E ele começou a nos chamar para fazer parte de um grupo que ele tinha na casa dele, que era um encontro uma vez por semana. E ele insistia, e eu era muito resistente, porque eu tinha muito preconceito. E eu lembro de falas minhas, e eu adoro lembrar, porque assim, ó, é bom a gente olhar de onde a gente saiu, pra gente não voltar pro mesmo lugar. Visão. Não quero voltar de onde eu saí, nunca. E eu dizia assim, mas que coisa chata, eu não quero ir nesses grupos. Eu não preciso, o que eu preciso não é de Deus, é de dinheiro, é de resolver os meus problemas. Eu falava isso. E é tão bom porque assim, a nossa língua ela se torna de fato o chicotinho do nosso bumbum, né? Porque eu falava do que eu não sabia, o preconceito faz muito isso, sabe? Ele nos rouba muitas coisas e a gente acha que sabe o que está fazendo. E ele insistiu muito, um amigo muito precioso, porque durante um ano ele insistiu para que a gente fosse. E um dia ele me venceu no cansaço. Eu disse pro meu marido, olha só, eu vou ir, não sei se tu quer ir, eu vou ir só para ele parar de chamar. Eu não aguento mais. Eu vou, porque eu não aguento mais ele chamando para ir para esse grupo. Só que assim, Deus é lindo, né? Porque eu fui e nunca mais deixei de ir. O que aconteceu lá, O que aconteceu lá? Que assim, quebrou um padrão que eu tinha, um preconceito. Porque o que eles faziam lá? Eles estudavam a Bíblia, Vivi. Somente isso. Então eles ou cantavam, ou tocavam, alguém com violão, tocava alguma música e estudavam a Bíblia. E aquilo me deixou assim, alucinada. Porque quando eu era criança, eu morava no Cinquentenário. E eu venho da região sul do estado. E é uma região assim, muito estranha quando a gente fala de espiritualidade. E eu me crio numa família que espiritualidade era uma coisa muito confusa para mim. E eu tinha um desejo, eu tinha uma sede de saber. E eu não ia para a escola ainda, então eu não tinha 7 anos de idade. Eu ia sozinha na missa. Eu acordava no domingo de manhã, eu ia na missa das 8 horas, em São Pelegrino. Porque eu tinha um desejo de saber o que é discípulo, o que é apóstolo. Belém, então Jesus nasceu aqui no Brasil. Eu tinha tudo isso de criança. Só que eu ia para a missa e eu entendia menos ainda. Porque eu sentava lá e aquele teto daquela igreja de São Pelegrino me colocava um pavor. Porque eu via tanta coisa estranha lá, mas eu ia. E quando eu fui para esse grupo a primeira vez, que eles começaram a falar de uma forma tão clara, eu disse, eu gostei disso. Era esse o lugar que eu queria ir, eu não sabia que existia. E ali eu comecei a mudar a minha vida, porque eu comecei a frequentar esses grupos uma vez por semana. E isso, Vivi, começou a clarear tudo aquilo que estava escuro para mim, porque eu entendi que eu não era um erro, que eu não era um problema. Porque uma criança que perde a mãe com 1 ano e 8 meses, ela sente o abandono. Hoje, depois dos meus processos de cura e da inteligência emocional, eu entendo que a primeira dor que eu senti na vida foi o abandono da mãe. Porque assim, eu tenho mãe hoje, daqui 2 dias eu não tenho mais a mãe. É muito dolorido, é disruptivo, né? Demais, né? Porque é um corte muito severo na história. E aí, na sequência, meu pai casa. E aí eu cresço num ambiente, como eu disse antes, de muita escassez. E essa figura materna eu nunca tive. Então, tu começa a trazer culpas também. E aí eu cresço com a comparação.
Porque meu pai casou com uma viúva, e essa viúva já tinha uma Cristiane, mais velha que eu. Com o mesmo nome? Mesmo nome. E o meu pai tinha o meu irmão, que é mais velho que eu, e eu. Então eles já casam tendo 3 filhos, né? E aí o que acontece? Nós temos pouca diferença de idade, eu e essa minha irmã, essa irmã de criação. Então eu cresço com essa comparação e isso foi me matando. Porque assim, ela é bonita, tu é feia. Ela é inteligente, tu não aprende, né? Tu é burra. O cabelo dela, olha o cabelo liso e sedoso dela. O teu cabelo é ruim, né? O teu cabelo pode lavar até com sabão. O shampoo a gente vai deixar pro dela, é óbvio. Parece um exagero, mas essa é a minha história. Não posso tirar e nem colocar, ela é a minha história. E aí quando eu encontro com esse Cristo da Bíblia, nessas vidas, e vendo isso acontecer, eu digo, não, peraí, tem jeito pra mim? Eu não sou um problema, eu não sou um erro. Tem alguma coisa a mais aqui. E aí, conhecendo esse Cristo ressurreto cada vez mais, eu começo a entender quem eu sou. E aí começa internamente esse lugar de, ai, eu não quero mais ser essa pessoa, porque eu estou tentando ser quem eu não sou. Eu quero ser essa pessoa que ele disse que eu sou, eu quero ser essa pessoa que eu nasci para fazer alguma coisa na vida das pessoas, primeiramente na minha, mas na vida das pessoas, a partir desse lugar de dor. Saindo de um lugar de dor, Vivi, a gente se torna autoridade para conduzir pessoas que saem do lugar da dor. É isso que eu acredito e é isso que eu vivo. O que é a fé para ti, Cris? Fé. Tu é uma mulher de fé? Eu sou uma mulher de fé, porque fé, segundo a Bíblia, é a gente acreditar naquilo que os nossos olhos não veem. Então assim, eu tenho muita fé, porque todos os dias, Vivi, eu acredito naquilo que os meus olhos ainda não viram, mas vão ver. Hoje eu já vivo o resultado da fé, porque se eu olho para a minha história, se eu olho para 5 anos atrás, uma pessoa que não conseguia fazer a unha, uma pessoa que estava lá lutando para alisar o cabelo, que estava tentando caber dentro de uma caixa, e hoje eu estou fora dela e ajudando mulheres a sair desse lugar, eu já vivo a fé, porque eu olhava para isso só com os olhos da fé, porque eu fecho os meus olhos, não os olhos naturais, eu consigo ver. Hoje eu faço exercícios de visualização, que é fé, e eu conquisto, e eu vivo. Por quê? Porque fé é eu acreditar naquilo que os meus olhos não estão vendo, mas eu sei que vai acontecer e eles verão, eu vou desfrutar desta fé. É esperar por dias melhores também, né, Cris? Que legal, que bacana. Quero saber tuas dicas de livro, que eu acho que tem a ver com esse nosso papo também, né? Tem a ver com a vida, por aí. Né? Tem a ver com a vida, né? Tem a ver com a Tu vida. viu que da moda a gente foi para uma outra vibe, porque nós né? somos assim, né, Vivi? Nós não somos uma coisa. Nós estamos em papéis, mas nós somos multi. Existe um mundo enorme dentro de nós. E quem decide se esse mundo vai brilhar aqui do lado de fora ou não somos nós. Então, nós somos tudo o que quisermos ser. Vamos escolher brilhar, né, gente? Que de escuridão o mundo já tá cheio. Já tá cheio. É verdade. O primeiro livro, Vivi, é esse aqui, que é O Poder da Autorresponsabilidade. É um PhD, do Paulo Vieira, em Inteligência Emocional. E esse livro, eu tenho ele não há muito tempo, mas ele mudou a minha vida. Por quê? Quando a gente entende que nós somos o resultado do que nos ensinaram na nossa infância, a gente entende que, e nós como mães hoje, a gente entende que a gente erra muito e que os nossos pais também erraram muito conosco, e não é sobre julgar, criticar ou jogar pedra neles, porque a gente vai até onde a gente alcança. A gente não pode dar o que a gente não teve, é difícil. E eu tinha uma crença de que sempre o mundo estava me devendo alguma coisa. No meu lugar de vítima, no meu lugar de autocomiseração, disse, nossa, coitadinha de mim, tu veja só, eu perdi minha mãe, e depois eu tive uma madrasta, e depois eu tive N situações, eu tive uma tentativa de suicídio com 18 anos, sabe? Então assim, eu olhava para essa história, eu me agarrava nesse lugar, e eu sempre tinha essa sensação de que as pessoas e o mundo me deviam alguma coisa, porque eu olhava para outras vidas que tinham recebido tudo aquilo que eu não tinha recebido.
E esse livro, ele me tirou desse lugar. Porque quando ele fala no poder da autorresponsabilidade, eu entender que a única pessoa, responsável por tudo que eu estou vivendo, sou eu. Não é a minha história, não é o meu passado, não é o que alguém me disse, não é o que alguém fez ou deixou de fazer, ou que eu deixei de receber. Não é. Eu sou a única responsável. E quando eu me coloco nesse lugar, muda toda a vida. Porque eu não posso mais te culpar. Agora eu tenho consciência que o resultado é meu. São as minhas escolhas, né, Cris? São as escolhas que cada um de nós faz que vai gerando, né, a nossa realidade. E qual é o nosso papel? Assumir os nossos erros. Ah, eu escolhi fazer isso. Não deu certo. Ok, qual é o aprendizado que eu vou tirar disso? E agora eu vou tentar por aqui, ou por aqui, ou por aqui. Mas eu vou continuar fazendo o movimento. Não é feio errar. Feio eu não assumir o meu erro. Ele vai matando o meu destino. Perfeito. Então esse livro aqui, assim, eu acho que é... Bom, tanto que quem faz o processo, quem vive o processo comigo, é uma leitura obrigatória. A gente já começa o processo com essa leitura. Porque eu preciso entender que a culpada de eu não estar feliz com quem eu sou, ou com a minha beleza, ou com a forma que eu me visto... Com o meu corpo. Não é o meu marido. Não é o filho, não foi a gestação que eu tive. É parar de lançar as nossas culpas sobre os outros. Eu preciso assumir para poder mudar. E o segundo livro é esse, Temperamentos Transformados. É outro, assim, que quando a gente entende que nós não somos só uma coisa, nós somos uma junção de várias coisas. E os temperamentos nascem com a gente. Existem 4 temperamentos. E muito fortemente, de uma forma geral, nós carregamos 2. E quando a gente conhece quais são os nossos temperamentos, qual é o temperamento do teu cônjuge, o temperamento dos teus filhos, a gente para de querer padronizar o que não foi criado para ser padronizado. E a gente começa a entender, por exemplo, eu tenho 2 temperamentos, o meu é colérica e sanguínea. Então, assim, o sanguíneo me dá a comunicação, me dá o barulho, me dá o riso fácil, me dá o ajuntamento. O colérico é aquele que me bota num lugar de, deixa que eu sei, eu vou fazer. Líder, eu decido, eu não sou uma pessoa de ficar pensando e calculando os riscos. Por quê? Eu sofria porque eu não tinha isso. Eu dizia, como é que eu posso ser tão inconsequente que eu vou fazer alguma coisa e eu não calculo riscos? Não está para mim. Eu preciso buscar porque eu não nasço com isso. Agora, eu vou potencializar aquilo que eu já nasci. Aquilo de bom, né? E a gente como mães, aqui eu falo muito para as mães, a gente como mães entender que os filhos não vão ser aquilo que a gente quer. Eles vão ser aquilo que nasceram para ser. Então a gente precisa minimamente entender de temperamentos, o nosso e o dos nossos filhos, para que a gente possa respeitar e potencializar. Não dizendo assim, eu sou ótima em matemática, como é que tu não é bom com os números? Isso mata quem a pessoa é. Eu sou ótima e tu é ótimo, cada um em alguma coisa. Sem comparação, né, Cris? Sem comparação. Ai, que delícia! E o som do teu coração? O que está habitando aí no teu coraçãozinho agora, Cris? Nesse momento, assim, nós nessa tarde de maio aqui, Centro de Cultura Ordovás. O som do meu coração, Vivi, ele é gratidão. Porque assim, Deus é tão perfeito, né? Olha só, quando a gente chegou aqui eu disse, eu amo Costela de Adão. Eu simplesmente amo. Eu amo estar ao ar livre do céu. E Palmeiras é algo assim que fala, mas fala muito comigo. Inclusive eu fui estudar sobre isso, né? Porque fala muito comigo. E falar sobre a minha verdade, falar sobre o meu caminho, contar um pouquinho para as pessoas de que é possível a gente fazer esses movimentos e que a gente tem que fazer o quanto antes para poder brilhar a nossa luz e a gente ser de fato quem a gente é nesse lugar contigo, ao ar livre, é o som da gratidão. Ah, a gratidão é nossa, Cris, olha bem. Eu nem chorei, hein? Olha bem, a gratidão é nossa e acho que esse programa é um programa muito simbólico dessa questão da gratidão. Por nossa gratidão, uma pequena plantinha para você levar com carinho dos Sons do Coração para sua casa, a nossa lembrancinha. E a gente vai aproveitar a tua presença aqui, Cris, para contar uma coisa para o pessoal que está em casa. Que é com muita gratidão que a gente está finalizando uma etapa
do programa Sons do Coração, que é uma etapa onde a gente fez esse trabalho lindo, né, Cris? Amo. Esse trabalho de uma forma voluntária, até então, com a ajuda do Alan, com a ajuda da Paola, com a ajuda da Aninha, que também foi nossa estagiária. Eu gostaria de chamar a minha equipe aqui. O Alan e a Paola, que fiquem aqui com a gente, porque a gente se despede dessa etapa, Cris, hoje aqui com muita gratidão e informando que o Sons do Coração vai voltar em julho, apoiado pela Lei de Incentivo à Cultura, né? Vamos abaixar aqui, não vou falar muito, prometo, tá? E é com muita alegria que a gente vai estar também sendo patrocinado através de uma lei de incentivo à cultura, através de empresas que acreditaram no nosso projeto, e vamos estar fazendo aí 20 episódios, né, gente? Ao vivo, dentro de um estúdio. Nós vamos fazer a inauguração aqui no Zarabatana, você já é nossa convidada desde já. E a gente vai dar um breve tempinho nas gravações, porque a gente está produzindo essa nova etapa com muita gratidão, com um carinho enorme, né, gente? Ai, vem coisa muito boa por aí, convidados maravilhosos, assim como a Cris. Obrigada, Cris. Obrigada, Você vai marcar também essa fase aí. Deixa eu te dizer uma coisa, né? Era o tempo de esse bebê nascer, crescer, alcançar mais pessoas dessa forma, sendo patrocinado, sendo apoiado. Parabéns para todos vocês. Obrigada, uma conquista de todos nós aí do Sons do Coração. Um beijo no teu coração e a gente se vê numa próxima aí, gente, com muito carinho. Beijo, obrigada!